Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Tô aqui de volta aqui para falar sobre a Bíblia. Alguém pensou que eu tinha parado, né? Tô aqui de volta sobre falar sobre a Bíblia. Tem alguém precisando ouvir a palavra, que é a Bíblia, que é a verdade, tá bom? Vamos lá. Quero ler aqui no livro de Marcos, capítulo 9, a partir do 43, alguns versículos aí, que fala sobre o inferno. Vamos lá. Marcos 9, a partir do 43. Tá meio escuro. Vou ler a partir do 42, que fala a indução do pecado. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte, e é melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme nunca morre e o fogo não se apaga. E o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não apaga. Se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançados no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restará o seu sabor? Tenha sal em vocês mesmos. Vivam em paz uns com os outros. Pessoal, aqui quando está falando aqui sobre cortar o pé, arrancar a mão, arrancar o olho, alguns ignorantes vai falar que quem é que vai arrancar o pé, o olho? A Bíblia está falando aqui, não é literalmente arrancar o olho. Se você está vendo coisas que não agradam a Deus, que não convém que você veja, porque Deus deu o livre-arbítrio, você faz o que você quiser da sua vida, tá bom? No jardim do Éden, quando Deus colocou Adão e Eva lá no jardim, ele só avisou que não era para comer a fruta, mas eles comeram. Deus não foi lá e pediu: opa, não come isso aí não. Ele só avisou: se você só não come desse fruto. Mas ele foi lá e comeu. Mas Deus não poderia muito bem, na hora dele comer, Deus chegar para ele: ó, não te falei, não coma. Então Deus deu livre-arbítrio para cada um ser humano. Muitos vai falar: que Deus... Primeiro, que Deus não existe, que Deus é isso, aquilo, outro. Se Deus existisse, Deus matou muita gente, não sei o que. Isso não é que Deus matou, o pecado. Quem mata o ser humano é o pecado. O pecado que as pessoas pecam e desobedecem a Deus. Por exemplo, para ir para o inferno, Deus não manda a pessoa ir para o inferno. A pessoa vai, sabe o que é certo, o que é errado, e vai pelas suas próprias escolhas. O céu não existe, o inferno não existe. Vamos ver no dia do juízo final, aí a gente vai ver se o céu existe ou não existe, tá bom? E voltando atrás aqui sobre o inferno, falar sobre cortar a mão, não é que você tem que mutilar sua mão. Se você é um ladrão, você vai mutilar sua mão. Não está dizendo isso. Se você rouba, você para de roubar. Se você olha as coisas erradas, para de olhar.
não é arrancar o olho. Não é bem assim, entendeu? Porque a Bíblia mesmo fala que o povo perece por falta de conhecimento. Se você se você tem alguma dúvida, vai ler que você vai, entendeu? Vai entender que não é bem assim que está relatando. Porque sobre o livre-arbítrio, Deus deu o livre-arbítrio para qualquer um. Você faz o que quiser da sua vida. Você pode roubar, pode matar, pode fazer o que quiser da sua vida. Entendeu? Você pode ver pornografia, pode ser casado, pode adulterar. Só não pode, no dia do juízo final, você entrar no céu. Ficar para sempre lá. Isso você não pode. Você não vai. O pecado, no céu não. O céu não entra pecado. Ah, mas você é um pecador. Claro, somos pecadores. Mas quem nos purifica? O sangue de Jesus nos purifica de quê? De todo pecado. Então é Deus que não. É Jesus que nos livra do. Jesus morreu na cruz do Calvário, sem merecer, sem culpa nenhuma. E por que ele foi morto? Pelo nosso pecado. Deus deu o seu único filho, unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas muitos não querem. Eu tenho visto um senhor aí, não é nem tão velho, um senhor careca, lá na Avenida Paulista, que está pregando o evangelho com o microfone lá, e as pessoas ignoram. Mas no dia do juízo final, todos vão lembrar, aqueles que não dão crédito à palavra de Deus. Se eu não dou crédito à palavra de Deus, um dia que se eu não permanecer firme, eu for para o inferno, eu vou lembrar. Por que eu não dei crédito à palavra de Deus? Então vamos dar crédito à palavra de Deus. Depois que morrer, não adianta vela, não adianta reza, não adianta missa de sétimo dia, não adianta mais não. Morreu, acabou. Segue seu juízo. Para muitos aí, fala assim, morreu, acabou. Não. Acabou não. Acabou para quem não acredita em Deus, né? Acabou. Acha que acabou, mas não acabou não. Depois da morte, segue-se ao juízo. Muitos conhecem a parábola do rico e Lázaro. O rico se aproveitava das suas coisas boas, empresário, cheio da grana, avião, para cima e para baixo. E tem até uma passagem aí, que a gente tem um filme aí que a gente vê, talvez foi assim. Um evangélico entregou um folheto na mão do rico, ele jogou fora. Não, meu Deus é meu braço, meu Deus é meu dinheiro. Só que um certo dia ele deu infartou. Nesse filme que eu assisti. Não estou dizendo que o rico morreu assim. Ele morreu. E ele foi direto para o Hades. Foi direto para o inferno. E o Lázaro, que ficava na porta do rico, comendo as migalhas, ele também morreu. Mas ele foi para o seio de Abraão. Ele foi repousar, porque ele aceitou Jesus e foi para um lugar bom, né? E de lá, ele viu o rico chorando, pedindo ajuda, que Lázaro, que o rico chegou para viu Abraão, me salva, tira daqui, vai lá nos meus parentes lá, nos meus irmãos, vai falar que eu tô aqui, tô perecendo, tô sofrendo. E Abraão falou, não, a gente não pode passar daqui para aí, nem daí para cá. Lá tem uns profetas, lá na terra tem uns profetas que falam de Deus. Você não acredita nem nos vivos, vai acreditar nos mortos. Então, meu irmão, pare para refletir. Nós precisamos de Deus todo dia, toda hora. Sem Deus nós não somos nada. Até nas igrejas, irmão, nós estamos precisando ouvir sobre uma pregação sobre o inferno para refletir.
Se você quer refletir, vai no hospital, vai visitar os presos, vai no cemitério, vai no velório, que você vai refletir, pensar na vida. Que a Bíblia mesmo fala que é melhor você ir num velório do que ir numa festa. Na festa você está se divertindo, não lembra nem que Deus existe. Mas no velório você para refletir. Quem não já foi no velório? Quem nunca foi no velório? Eu já fui. E aí a gente para refletir. E quando eu morrer? E minha alma, meu espírito, vai para onde? Será que eu estou fazendo as coisas corretas? Procurando agradar a Deus? Procurando servir a Deus de verdade? Porque falar é fácil, né, irmão? Mas obedecer não é fácil, não. Mas a misericórdia de Deus para a gente, Deus é misericordioso. Quanto a vida há esperança. Se você está triste, amargurado, com algum problema familiar na sua vida financeira, espiritualmente falando, pede a Deus para tirar todos os pensamentos ruins da sua cabeça, que Deus vai mostrar o caminho, que é a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, meus irmãos, eu precisava falar isso. Eu preciso falar de Deus, eu preciso falar de Jesus, porque Ele é único Senhor, único que salva é Jesus. Nenhuma imagem salva, nada além de você só vai ao céu através de Jesus. Entendeu? Buda não salva, Maomé não salva. Quem salva é Jesus, tá? Só quem salva é Jesus. Respeito todas as religiões, mas sem Deus, sem Jesus, nós não somos nada. Se a gente não se arrepender dos nossos pecados, o futuro é o inferno. O inferno existe. Se você crê ou não, mas o inferno existe. Quando Jesus estava aqui na terra, a Bíblia mesmo relata que ele falou mais do inferno do que do céu, alertando cada um. Por isso deixou os apóstolos, os discípulos, os profetas falando, registrando, falando também do inferno, porque ele existe. E ai de nós cairmos num lugar desse. Não tem mais. A vida aqui é passageira, irmão. A vida aqui é muito curta. A Bíblia mesmo relata que se você passou dos 70, é só fadiga, cansaço. Muitos, por sua robustez, chegam a 80, 90, mas morrem do mesmo jeito. Você vê muitos cemitérios famosos, você desenterrar o corpo lá, vai ter ossos, entendeu? Você vai lá nos Estados Unidos, você vai no túmulo lá de Elvis, vai de Michael Jackson, você vai achar o resto mortal, os ossos. Você vai ver os ossos de cada um deles. Se não tiver já virado pó, que nós todos vamos virar pó. Mas você vai lá em Israel, vai no túmulo justamente onde sepultaram Jesus. Ao terceiro dia ele ressuscitou, não está mais lá. Então você vê ossos de toda a nação do mundo, mas só não vê ossos de Jesus, o Galileu. Então, meus irmãos, para refletir, reflita, pense na vida, que a vida aqui é passageira. Hoje eu estou aqui, amanhã, pagou, entendeu? Acabou, morreu. E agora, depois da morte? Segue ser o que? O juízo. Então, quanto à vida há esperança. Para refletir, reflita no que você está fazendo hoje. Se você é um marido que respeita sua esposa, continue. Porque o final você vai ser feliz eternamente. Se você é um jovem que prega o evangelho, continue. Porque Deus tem a recompensa na sua vida. Se você é um adúltero, largue com isso, pare enquanto é tempo. Depois que morrer, não adianta mais.
Não adianta mais sua família acender uma vela para você e pedir para Deus colocar você no bom lugar, mas não adianta mais não. Depois que morrer, meu amigo, já era. Segue seu juízo. Obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Era isso que eu queria falar. Se eu falei alguma coisa que incomodou você, mas desculpa. Desculpa porque eu quero o melhor para você. Beleza? Deus abençoe, fique com Deus. E um ótimo dia. Valeu. Deus abençoe. Tchau.